Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências eu vou apresentar para vocês um estudo sobre o método de Heron, ou conhecido também como método babilônico, que é um método com sequências para a gente aproximar raízes de números estritamente positivos. Beleza? Obviamente, raízes de números estritamente positivos, né? Então aqui a gente não tem nenhum mistério por que a gente tem que impor esse valor aqui, né? E o método de Heron diz que a gente consegue aproximar uma raiz de um número estritamente positivo com essa sequência definida assim, né? A sequência UN mais 1 igual a UN mais A sobre UN, tudo dividido por 2. E a gente vai demonstrar no vídeo de hoje que essa sequência aqui tende ao limite raiz de A. Então, justamente justificando o método de Heron. Esse vídeo também vai ser um argumento para eu poder apresentar para vocês como estudar uma sequência não linear. Então, até agora na série a gente viu sequências de ordem K no geral, né? Então de ordem 1, de ordem 2 e etc., né? Como o último vídeo, mas elas sempre eram lineares. Né? Aqui claramente essa sequência não é linear. Né? Outra sequência que não seria linear é, por exemplo, se a gente tivesse um n ao quadrado, por exemplo. Né? Então, eu vou aproveitar antes da gente realmente estudar esse método de Aero. De qualquer jeito, a gente vai precisar dos utensílios que eu vou apresentar para vocês, ok? Então, vai ser uma série de 4 pequenas demonstrações, ok? E um método que a gente vai aplicar sobre esse exemplo aqui, beleza? Então, a primeira demonstração que eu quero explicar para vocês é a questão de intervalo estável. Tá? A noção de intervalo estável vai nos dar a noção que a nossa sequência é bem definida. Diferentemente das sequências lineares, uma sequência não linear, dessa forma aqui, nem sempre ela é definida. A gente precisa trabalhar com ela num intervalo onde ela é bem definida, onde a gente não vai ter problema, o que a gente chama de intervalo estável por f. De onde que vem essa função f? A ideia aqui é a gente apresentar essa sequência com uma função. Ok, então a gente vai substituir o n mais 1 por f de x, ou n por x, então a gente vai trabalhar com uma função, ok? Então a gente vai fazer esse espelhamento, estudar funções, vocês já sabem fazer de A a Z, né? Estudar funções, eu já fiz até uma série no canal de como estudar funções, então realmente vocês sabem fazer, vocês estudam a função e depois a gente volta para a sequência, para o mundo das sequências. Ok? Uma noção bem importante. O que seria um intervalo estável, caso vocês não saibam, né? A gente considera aí um intervalo estável por f, se por exemplo temos f que é definido em i, então obviamente essa função tem que ser definida no intervalo, e a gente vai ter que f de i, então todas as imagens desse intervalo de i estão presentes em i, ok? Isso que é a definição de intervalo estável. Beleza? Vocês vão ver que as demonstrações são bem simples, tá? É por isso que eu estou fazendo, porque é bom para treinar. Essa daqui a gente vai fazer por indução, né? Então, por indução, a inicialização é a nossa hipótese, né? Então, a gente considera que o primeiro termo pertence a i, beleza? Então, temos que a inicialização, temos o zero que pertence a i por hipótese, né? Do nosso teorema. E agora a gente vai fazer a indução, beleza? A indução. Então, a gente vai supor, né? Então, suponhamos que o n pertence a i e a gente quer mostrar que o n mais 1 também pertence a i. Né? Só que, como vocês vão ver, é bem simples, porque i é um intervalo estável por definição. Né? Então, a gente sabe que o n mais 1 igual a f de un, ok? Né? Porque aqui, por exemplo, o n mais 1 igual a uma função que depende de un, tá? Então, o n mais 1 igual a f de un, e como o intervalo é estável por i, isso daqui também pertence a i. Ok? Então temos que o n mais 1 também é bem definido, então o n, né, por indução, é tudo bem definido. Então, teorema bem simples, mas muito importante essa noção que a sequência esteja bem definida no intervalo que estamos trabalhando. Então vamos começar a demonstrar por que a gente consegue fazer esse espelhamento entre uma sequência e uma função, né? Então por que estudar uma função equivale a dizer que a gente está estudando a monotonia da nossa sequência, ok? Então o teorema diz que a gente supõe que f menos a identidade depende do intervalo, né? Então, por exemplo, a gente, nos reais pode ser um x, tá? A identidade. Então f menos a identidade seja de sinal constante, isso quer dizer o quê? Que nesse intervalo i, que é um intervalo estável, né, ele não vai mudar de sinal, ok? Então temos uma monotonia em i, e temos o primeiro termo que pertence a i. A sequência UN vai ser monótona e de sentido determinado pelo sinal de f menos a identidade, ok? Então o fato da gente estudar o sinal de f menos identidade vai nos dar a monotonia, né? Então se ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente, ou crescente e decrescente, né? Não estrito necessariamente, de UN, ok? Então, demonstração bem simples. Então a gente sabe que i é um intervalo estável, o zero pertence a i, então a gente sabe, de acordo com o antigo teorema,
que para todo n que pertence aos naturais, vamos ter que todo o n pertence a i, beleza? E agora a gente vai considerar a diferença entre o n mais 1 menos o n. Toda vez que vocês pensam em estudar sinal de uma sequência ou até mesmo de uma função, né, monotonia, vocês sempre pensam em um n mais 1 menos o n. Ok? Então aqui a gente vai fazer para todo n que pertence aos naturais, temos o n mais 1 menos o n. Ok? Então isso daqui vai ser igual a quê? O n mais 1 é igual a f de un, então f de un menos o n. Ok? Então aqui não tem uma parênteses, a gente reconhece aqui um f menos identidade, mais ou menos. Então a gente vai falar que isso daqui é igual a g de un. Ok? Isso daqui é uma questão de notação. Então f de un menos u de n, eu vou chamar de g de un. Ok? Então como o n pertence a i, intervalo estável, e g tem um sinal constante em i, né, isso implica que temos o mesmo sentido, né, o mesmo sinal para o n mais 1 menos o n. Então temos três casos. Então se g é positivo ou nulo, isso implica então que o n mais 1 é superior ou igual ao n, ok? Então isso daqui mostra que ele é crescente. Se g for negativo ou nulo, isso implica que o n mais 1 é menor ou igual ao n, então isso daqui é decrescente. E se g for igual a zero, isso implica que o n mais 1 igual ao n, então temos uma sequência que é chamada de sequência constante. Beleza? Então aqui mostra que a gente pode estudar a função menos identidade para nos determinar a monotonia da nossa sequência. Então, o terceiro teorema, a gente considera o fato agora que f, então agora não é mais f menos identidade, é f simplesmente, né? Então, suponhamos que a nossa função ela é crescente no nosso intervalo estável i. E, obviamente, o zero sempre tem que pertencer a i, senão não vai funcionar. Ok? Isso vai implicar que o n é monótono e a gente vai conseguir achar o sentido dessa monotonia comparando os dois primeiros termos da nossa sequência. Então, só o fato de comparar o 0 e o 1, né, sabendo que f é crescente em um intervalo estável, então a gente vai mostrar que ela é monótona. Beleza? Então, obviamente, mais uma vez, isso vai funcionar também para a última demonstração. Como o i é estável e o 0 pertence a i, então temos que para todo n que pertence aos naturais, o n vai pertencer a i. Okay? Então, a gente utiliza fortemente o primeiro teorema demonstrado. E agora a gente vai supor, então vamos supor que o 1 é maior ou igual que o 0. Beleza? Então, por indução aqui, vocês podem demonstrar por indução, né? É que como o 1 é maior do que o 0, isso daqui implica que para todo n, indução bem simples, para todo n que pertence aos naturais, temos que o n mais 1 vai ser maior ou igual que o n. Então, isso implica que f vai ser crescente. Ok? Porque, né, se temos que o n mais 1 é maior ou igual ao n, ok? Isso mostra que f é crescente. E agora, então, vocês veem que só basta a gente comparar o 1 e o 0 para demonstrar por indução que isso daqui funciona para todos os n's. Né? E temos o 1 que é menor ou igual que o 0, ok? Isso vai dar a mesma coisa, então isso implica que para todo n maior, no caso, todo n que pertence aos naturais, temos que o n mais 1 é menor ou igual que o n. Então isso daqui mostra que f é decrescente. No caso não f, né, mas o n. O n é crescente aqui e o n é decrescente. Beleza? Então, bem simples, no caso se f for crescente. Então agora vamos para o último teorema antes da gente atacar o método de Aron, que é o mesmo teorema que anteriormente, só que agora é para f decrescente. Ok? Para demonstrar que f decrescente, né, a gente consegue comparar com uma sequência um pouquinho mais complicado, a gente tem que considerar as subsequências, né, par e ímpar, ok? Então a gente mostra que se f é decrescente, a gente tem que a subsequência U2n e U2n mais 1 são monótonas e de sentido oposto. Então se U2n for crescente, U2n mais 1 é decrescente, ok? E a gente vai demonstrar comparando o 0 e o 2. Ok? Então, mais uma vez, como sempre, para todo n que pertence aos naturais, né, vocês já entenderam esse ponto, o n vai pertencer a i, ok? E agora a gente vai considerar um x menor ou igual a y, né? Obviamente o nosso intervalo estável, e o nosso f sendo decrescente. Beleza? Então, como f é decrescente, então x menor ou igual a y implica que f de x é maior ou igual a f de y, ok? Como f é decrescente, ele não mantém a relação de ordem. E agora a ideia aqui é compor de novo por f. Né? Então isso daqui vai implicar que f de x
né? Então isso daqui vai trocar o sentido da desigualdade de novo, é inferior ou igual a f de y. Beleza? Então, o que a gente mostrou aqui? Que f de x e f de y mantém a ordem, né? Então, mantém a relação de ordem. Então, que f composto com f é crescente em i, o que a gente acabou de demonstrar. Beleza? E a gente sabe que f composto de f é estável. Por quê? Porque f composto de f avaliado em i, né? Então, as imagens de i com essa aplicação f composto de f vai ser incluso em f de i. Né? E f de i, como f é estável, no caso i é estável por f, então isso é incluso em i. Beleza? Então isso mostra que f composto com f é estável também. Ok? E agora a gente vai considerar as nossas subsequências. Então a gente tem v de n, que eu vou chamar de u2n, e w de n, que eu vou chamar de u2n mais 1. Ok? Então eu vou considerar vn mais 1. Então vn mais 1 é igual a u2 vezes n mais 1, então 2n mais 2. Ok? U2n mais 2 é a mesma coisa que f de U2n mais 1. Né? Então, f de U2n mais 1. Então, f do termo anterior. Ora, isso daqui é igual a f de U2n. Né? Porque é f do termo anterior. Então, isso daqui é igual a composta de f por f avaliado em Vn. Né? Porque U2n justamente é Vn. Então, a gente mostrou que Vn mais 1 igual a f composta por f avaliado em Vn. Ok? E vai ser a mesma ideia para Wn. Então temos Wn mais 1. Isso daqui vai ficar igual a U2n mais 3, dessa vez. Né? Então vai ficar f de U2n mais 2. Né? Então vai ficar f de U2n mais 1. Então isso daqui fica f composto com f avaliado em Wn. Ok? Então temos a mesma relação aqui para os dois. Então temos o que, né? A gente observando isso daqui, né? A gente tem então que para todo n que pertence aos naturais, vamos ter Wn que é igual a U2n mais 1, né? Então isso daqui é igual a f de U2n, que é igual a f de Vn. Ok? Então temos que Wn igual a f de Vn, temos Wn mais 1 que é igual a f de Wn, e Vn mais 1 que é igual a f de Vn. Ok? Então isso daqui diz que se f for decrescente, isso implica que Wn vai ser oposto a Vn. Beleza? Então isso quer dizer que o 2n mais 1 vai ser oposto ao 2n. E agora a gente compara o 0 e o 2. Então se o 0 for menor ou igual ao 2, isso implica que V0 vai ser menor ou igual a V1, né, se a gente substituir. Ok? Então temos que Vn que é igual a U2n é crescente. Então isso implica que Wn é decrescente. Ok? Então, bom, bem teórico tudo isso, realmente bem teórico. Justamente eu quero justificar tudo que eu vou fazer agora para a gente fazer o nosso estudo, que vocês vão ver que é bem mais rápido do que todas essas demonstrações, mas eu achei importante para dar continuidade para a nossa série. Então vamos atacar finalmente o método de Arrow, ok? Então qual que é o método para a gente estudar uma sequência linear, uma sequência não linear de ordem 1, né? Então aqui de primeira ordem. A gente primeiro tem que determinar os pontos fixos. Então os pontos fixos são quando a gente resolve a equação L igual, né? Então o limite disso igual ao limite disso e disso, né? E a gente resolve esse limite. Por quê? Por que a gente faz nesse sentido? Porque, mesmo que não exista, a gente supõe que ele existe, tá? Então a gente vai supor que tudo isso daqui possui um limite, ok? E se ele possui um limite, ele tem que ser igual a esse daqui, ou pelo menos tender a esse daqui. Ok? Por que a gente faz no sentido ao contrário? Por que a gente não demonstra a existência primeiro e depois faz os pontos fixos? A gente poderia fazer, tá? Na verdade, na prática, quer dizer, na prática não, na teoria, a existência do limite vem primeiro, né? Só que o fato da gente ter um ponto fixo nos ajuda a fazer uma disjunção de caso necessário. E nesse exemplo aqui vai ser necessário. Então eu convido a vocês a, obviamente, expressar explicitamente que vocês estão supondo que tudo funciona, ok? Se funcionar, vocês vão achar o limite e depois demonstrar que ele existe. Se ele não existe, não tem problema. É só vocês falarem que ele não existe, ponto final. Se ele existisse, ele ia ser esse, mas como ele não existe de acordo com nossos teoremas, não tem problema. Ok? E depois vocês estudam a monotonia para vocês verem se ela vai ser convergente, divergente, etc, etc.
ok? Então a gente vai supor que f é contínuo e que o n tende a L, ok? Então se o n tende a L, o n mais 1 também tende a L, ok? Então a gente vai transformar a equação o n mais 1 que é igual a f de un, ok? Isso daqui implica que L igual a f de L, beleza? Então é por isso que a gente supõe que f é contínuo. Então isso daqui temos que L igual a L mais A sobre L, tudo isso dividido por 2, ok? Então a gente isola L, né? Então a gente faz aqui, então vai ficar 2L igual a L mais A sobre L, ok? Então isso daqui fica aqui L igual a A sobre L, então temos que L ao quadrado igual a A, ok? Bom, aqui na teoria a gente teria mais ou menos raiz de A, só que a gente sabe que A é estritamente positivo, então a gente tem uma solução possível, que é que L igual a raiz de A, beleza? Então muito importante vocês entenderem que nesse ponto aqui, ok? Se o limite existir, a gente ainda não sabe, mas se ele existir, ele vai tender a raiz de A, o que é bem interessante, porque o método de Aron justamente é feito para isso, ok? Então agora a gente vai demonstrar que esse limite existe. Então primeiro vamos ver se o n é bem definido, né? Então se temos o n, minha caneta está travando, perdão. Então se o n for estritamente positivo, isso implica que o n mais 1 também é estritamente positivo, é só vocês verem a expressão aqui, né? Isso é claramente estritamente positivo, ok? Porque A é estritamente positivo, né? E pelo teorema a gente sabe então que para todo n que pertence aos naturais, temos então que o n vai pertencer a esse intervalo estável. Então nosso intervalo estável seria o quê? Seria zero mais infinito, né? Tudo aberto. Né? Obviamente tudo aberto porque a gente não pode dividir por zero aqui. Beleza? E agora a gente considera a nossa função que eu chamo de espelho, tá? Não é o nome oficial, né? Então a gente vai considerar f de x, ok? Então a gente substitui o n mais 1 por f de x e o n por x. Então vai ficar f de x igual a x mais a sobre x dividido por 2, né? Tal que obviamente x é estritamente positivo, né? Porque x está no intervalo 0 e mais infinito, né? Tudo isso daqui é claramente contínuo entre 0 e mais infinito, né? Então temos a nossa continuidade que é validada. Beleza? Só que agora a gente tem que fazer uma disjunção de casos, né? A gente tem que considerar se o primeiro termo é maior do que o nosso limite, ok? Então maior do que o nosso raiz de A, ou menor do que o nosso raiz de A, né? Então a gente vai considerar, por exemplo, seja o zero maior ou igual a raiz de A. Né? Então, se a nossa sequência começar menor do que a raiz que a gente quer achar, o que acontece? A gente utiliza a desigualdade das médias, que eu já demonstrei no canal aqui. Né? Então, a gente compara a média aritmética com a média geométrica. Então, aqui temos o n mais a sobre o n dividido por 2. Então, a gente reconhece uma média aritmética entre o n e a sobre o n. Então, isso daqui é superior ou igual a raiz de un, né? Então, raiz de AB, então un vezes A sobre UN, ok? E UN vezes A sobre UN fica a raiz de A, então isso daqui é maior do que raiz de A, ok? Então, isso implica que UN mais 1 é menor, no caso eu falei maior, menor do que raiz de A, ok? Então, por indução, isso daqui implica, não é nem por indução, né? Isso daqui é logicamente, isso implica que UN é maior, é menor, no caso, eu tô falando menor e maior, perdão, né? Mas o sentido tá certo aqui. O n é maior do que raiz de A. Beleza? Perdão, me afobei aqui, me perdi. Né? Então, o zero maior do que A, ok? O n mais 1 maior do que raiz de A, o n maior do que raiz de A, né? Então, a gente tá se entendendo, tá certo. Se vocês estão copiando, tá certo. Ok? Então, bom, se temos o n que é maior ou igual a raiz de A, isso daqui implica que A sobre o n é menor ou igual ao n, ok? Então isso daqui é muito importante, porque se o n mais 1 igual a un mais a sobre o n dividido por 2, isso daqui vai ser inferior ou igual a un mais o n, né? Porque a sobre o n é menor do que o n, sobre 2. Então isso daqui é igual a un, ok? Então a gente mostrou que o n mais 1 é menor ou igual que o n, então temos que o n é decrescente e minorado por raiz de A. Ok? Então, pelo o teorema do limite monótono, isso daqui é convergente.
Agora, o caso contrário, né? Se o primeiro termo for menor do que raiz de A, mas obviamente sempre positivo, estritamente positivo, a gente vai ter, então, a gente não pode mais utilizar a desigualdade das médias, mas temos que A sobre o N vai ser maior ou igual que o N, ok? Então, isso daqui implica que o N mais 1, que é igual a o N mais A sobre o N dividido por 2, isso daqui vai ser maior ou igual do que o N mais o N dividido por 2, então isso daqui é igual ao N. Então, nesse caso aqui, eu demonstrei que o n é no caso é crescente, ok? Então, o n é crescente, ok? E temos que se o n é menor ou igual a raiz de a, porque é o caso, né? Ele vai ser menor do que raiz de a. Isso daqui implica que o n mais 1 igual a o n mais a sobre o n dividido por 2, que é menor, então, do que raiz de a mais a sobre raiz de a dividido por 2. E tudo isso daqui é igual a raiz de a. Ok? Então a gente demonstrou que o n é majorado por raiz de a, né? Então como o n é crescente e majorado por raiz de a, ele também é convergente. Beleza? Então o método de Eron nos diz o quê? É que a gente consegue aproximar, cadê aqui? Isso daqui. A gente consegue aproximar uma raiz de um valor estritamente positivo com esse método, né? Se o primeiro termo for maior do que a raiz que a gente está achando, né? Então ele vai tender, ele vai decrescer, né? E vai tender à nossa raiz que a gente está procurando. E se for menor, ela vai crescer e tender. Ok? Então vamos ver isso no exemplo gráfico. Então aqui estou no meu aplicativo Desmos, né? Muito bom para visualizar. Ok? Ignorem toda essa sintaxe aqui, eu posso até esconder para vocês. Ok? Então aqui eu fiz, por exemplo, raiz de 10. Então eu quero aproximar uma raiz de 10 utilizando nossa sequência que eu defini dessa maneira, porque é a maneira do Desmos. Ok? Então vocês veem que, né, como a gente começou, então, o 1 é 1, a gente começou menor do que 10, né, no caso menor do que raiz de 10, porque a raiz de 10 é 3,16, ok? Então vocês veem que a sequência ela vai crescer, ok? Depois que temos o 2, ele é maior do que o termo, então raiz de A, então ela vai decrescer, ok? Então vai fazer pum, pum. Né? E vocês veem que isso daqui funciona para todos, né? Então aqui meu raiz de A ele vai mexendo, a sequência ela vai se comportando da mesma maneira, né? Até que, por exemplo, olha só, estamos aqui menor do que 1, então ela só vai decrescer, ok? Obviamente isso daqui funciona somente para estritamente positivos, né? Porque a partir dos negativos nada funciona, né? Então a gente não estudou esse caso, mas vocês veem que nada funciona. Mas para os positivos funciona muito bem. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.